Olá, você ligado no Sport TV, seja bem-vindo à Copa do Mundo de Ginástica Artística, segunda etapa na temporada 2024. Etapa de Cottbus na Alemanha, segunda de 4 etapas. Tivemos no Cairo na semana passada e ainda depois mais Baku no Azerbaijão e ainda Doha no Catar. Aí já temos os primeiros ginastas. Primeira final será de solo no masculino. 300 atletas de 75 países chegaram para esta etapa, segunda na temporada de Cottbus na Alemanha. E teremos hoje as finais no solo masculino, salto feminino, cavalo com alças, barras assimétricas e também argolas. 8 ginastas em cada final e aí temos os finalistas no solo masculino. Daniele Hipólito, comentarista do canal Campeão, Copa do Mundo de Ginástica Artística, valendo vagas, né, nessa corrida para Paris 2024. E esta que é a segunda etapa na temporada. Prazer ter você conosco mais uma vez, tudo bem? Eu que agradeço o carinho de sempre, é um prazer sempre estar aqui podendo comentar daquilo que eu fiz a vida toda e que eu amo. E poder estar aí nessa agonia junto com os ginastas para a corrida olímpica. Vamos lá, com o primeiro ginasta finalista no solo, Benjamin Osberger, da França. Ele que ficou em quinto lugar na primeira etapa, lá no Cairo. Ele começa com uma dupla e meia para frente. Ele deu um pulo um pouquinho grande para frente. Uma tripla e meia com um pequeno pulinho, que é um exercício muito difícil. Um duplo com dupla cravado, sem desconto nenhum. O exercício é obrigatório, um dos exercícios obrigatórios do solo, que é de força ou movimentos que lembram o cavalo com alças. Uma parte coreográfica pequena, que é diferente da parte de coreografia do feminino. Uma dupla pirueta também muito bem executada e cravada. Uma dupla para frente, bate mortal esticado. Uma dupla e meia bate pirueta com um pequeno ajuste no pé. E uma tripla pirueta também com um pequeno pulinho para trás. Uma série difícil, muito bem executada. Ele fez um exercício na lateral ali, que é a dupla pirueta, também cumprindo a questão de utilizar o quadrado todo do solo. E ele fez o exercício de força lembrando um pouquinho a movimentação de giros do cavalo com alça. Porque você tem duas opções, ou você faz essas movimentações que lembram os giros do cavalo com alça, ou você faz as paradas de força, que aí você tem um tempo de 2 segundos para cumprir essa movimentação, que é uma das exigências do solo masculino. E diferente do feminino, a gente não tem a parte musical, não tem a parte coreográfica. Então, os meninos às vezes fazem uma pose ou outra, lembrando como se fosse uma parte coreográfica, mas o deles não tem essa parte que tem no feminino. É um feminino com muito mais graça, com muito mais leveza, um pouquinho do que diferencia o masculino e feminino. Aí a apresentação do Osberger, ele que é francês. Lembrando que são 4 etapas da Copa do Mundo 2024. Os 2 melhores ginastas de cada aparelho, ainda com descarte, pode descartar a pior nota das 4 etapas, aí avançam para Paris. São 2 vagas dentro dessa reta final de vagas para Paris 2024. Já temos as classificações das equipes, né? São 12 times no masculino, 12 no feminino. E algumas vagas já individuais também garantidas, como o Diogo Soares por parte do Brasil, já está garantido. O Brasil que não se classificou por equipes, mas já tem uma vaga no individual, que é pessoal, que é personal, né? Se diz, é do Diogo Soares. E aí, pela classificação do Brasil no Mundial, tem mais uma vaga que aí será nominada. E aí busca mais uma vaga através agora da Copa do Mundo. 14 pontos sem a nota do Osberger, naturalmente número 1 neste momento, porque ainda é o primeiro a se apresentar. Mas ele teve uma boa execução, porque se você pegar a nota de desconto, foi pouco desconto. E a nota de partida não é uma nota de partida das mais altas. Yahor Sharamkou
segundo o ginasta nesta final no solo. Ele fez um duplo com dupla esticado, que é quando você faz uma movimentação de 2 mortais e 2 piruetas num movimento só. Uma pirueta bate duplo carpado para frente, deu um passinho para frente e acabou pisando na linha branca. Essa linha branca acaba tendo desconto de 0,10. Uma dupla pirueta bate duplo para frente, chegada um pouquinho baixa, acabou dando um passinho para trás. Um flick sem mãos, dupla e meia, e acabou tendo um passo grande e mexendo ainda um pouquinho o pé no final. Duplo com duplo agrupado também, com passinho para trás e depois um pequeno passo. Movimentação que lembra os giros do cavalo com alças, que são as famosas russas, né? Triplas russas. Um rolinho para frente só como um movimento de coreografia e também para dar uma descansada antes da última acrobacia. E ele fez um duplo twist com meia volta cravado. Ele teve, em toda a série, ele fez uma série muito difícil, mas toda a chegada dele foi com passo, foi com pulo. E isso, querendo ou não, ele compromete muito a série dele na parte de descontos, não na parte de dificuldades, porque a nota do desconto sai do 10. A nota de dificuldade você sai de 2 quando você cumpre todas as exigências que tem no código de pontuação quando você vai montar a série, mais a soma dos elementos difíceis e ligações, que os elementos difíceis são de A a F, e se você liga, por exemplo, um F com um G, você tem uma ligação nisso. Vai depender da dificuldade, é uma ligação de 0,20, 0,10, e isso tudo faz aquela nota de dificuldade. Então a nota de dificuldade é a soma das exigências mais tudo que o atleta apresenta. E o desconto sai do 10. No final tem o desconto com a nota já com o desconto somada com a dificuldade, que dá a nota final do ginasta. E aí algumas imagens exatamente da apresentação do Iahor. Tem tempo para um coraçãozinho aí. Vocês podem reparar aqui na final que o 6,40 é a dificuldade e o 7,833 foi a dedução do 10. Então, do 10, a nota final dele de desconto foi 7,833, mais o desconto da pisada na linha, que é o 0,10. Vamos ao terceiro ginasta finalista no solo, Milaim Hosseini, da Alemanha. Aliás, o único alemão nas finais, neste final de semana, da etapa da Alemanha. Ele começou já na lateral do solo com uma dupla e meia para frente cravada. Uma rondada, preta e meia, bate mortal, bate dupla, com um pequeno movimento no pé na chegada. Um duplo com dupla, com um pequeno salto para frente e a chegada do tronco um pouquinho baixa. Uma tripla e meia. Um peixinho para frente para cumprir aquela parte de movimentação obrigatória. A tripla russa. Movimento de flexibilidade para finalizar a tripla russa. Uma pirueta e meia, bate pirueta. E finalizou com uma tripla pirueta. Uma série muito forte também. Teve uma boa execução nos exercícios. Eu confundi 2 elementos, que a primeira ele começou com uma dupla e meia depois a terceira ou quarta passada que ele faz uma preta e meia. Então eu errei um pouquinho na hora que estava no ao vivo rápido, eu errei uma das contagens da pirueta. Daniele, você é ginasta, não pode errar essas contagens. Gente, a olho nu é muito rápido e às vezes até a gente que está acostumado a ver o esporte acaba cometendo essas falhas. Mas foi uma série muito boa, muito difícil.
A pena também que foi toda a chegada tendo um passinho, um pulinho, que isso compromete muito também na nota final. Aí a apresentação do alemão Milan Hosseini. A Alemanha classificando apenas um ginasta para as finais. Até porque a Alemanha também já está classificada, né, por equipes, e naturalmente que há ginastas mais jovens vão para essas etapas, e aí a maior dificuldade de classificação, porque nós temos ginastas de altíssimo nível competindo, buscando vaga ainda para Paris 2024. 14.333. Neste momento é o primeiro colocado, mas apenas ainda o terceiro entre os 8 finalistas neste aparelho. É que muito provável o atleta alemão jovem está disputando vaga com alguém da própria equipe e eles fazem essa comparação de nota com o Campeonato Mundial, que foi o campeonato mais forte do ano passado. Artem Dolgopiat, de Israel. Foi a melhor nota classificatória para esta final. Ele inicia sua série com dupla cravado. Pirueta, duplo carpado para frente, cravado. Uma dupla e meia bate duplo, com um passo pisando para fora do solo. Um peixinho para cumprir uma das exigências ou para chegar do outro lado da próxima diagonal. Uma dupla pirueta bate mortal esticado cravado. Um duplo com dupla, com um pequeno passo para frente e o tronco um pouquinho mais baixo do que das outras chegadas. Um duplo twist com meia volta cravado também. As maiores falhas desse ginasta foi o pulinho na chegada do duplo com dupla e a pisada para fora depois do duplo para frente, que ele veio de uma ligação. Mas a série muito forte, é um ginasta que todo mundo tem que estar de olho, porque se conquistar a vaga olímpica, é um ginasta que disputa o solo com os melhores do mundo na Olimpíada para a busca de uma medalha olímpica, porque a série realmente é uma série de altíssimo nível e você vê a preocupação do ginasta em cravar. Ele, claro, ele cometeu esse erro de dar o passo pisando para fora, mas se você vê o geral da série dele é toda cravada e tentando cravar. Isso é importantíssimo, principalmente o masculino, que cada vez mais a disputa... é chato, às vezes fica repetitivo, mas a gente fala disso porque a ginástica masculina cada vez mais, a diferença de 0,10, às vezes é um passo que o ginasta deu e se tivesse cravado tinha ganho a prova. Então é difícil quando a ginástica está em tão alto nível dessa forma. Veja como ele crava ali, busca o equilíbrio exatamente para não perder um passo mais à frente, o passo base. É um desgaste. 14.866. Momento para ser o primeiro colocado. Nota excelente, ficar de olho nele, porque ele é um ginasta que, classificado para a Olimpíada, vai estar disputando a final de solo olímpica. Aí nós temos agora, novamente, o intervalo. Depois dos 4 primeiros que se apresentaram. E aí isso é um processo normal, né? Tem todo o aquecimento antes do início da final. Como são 8 ginastas em cada final, aquecem-se os 4 primeiros, se apresentam e depois
o intervalo novamente de aquecimento para a sequência, os outros 4 ginastas. Veja aí com a primeira parte se apresentando, o Artem Dolgopiat, de Israel, tem 4,866, vai liderando o primeiro bloco, e aí nós temos agora o aquecimento do grupo restante, os outros 4 ginastas, para aí termos a apresentação no segundo bloco. E o Aurel Benovic, da Croácia, é quem vai abrir este segundo bloco. Uma reversão dupla para frente, bate duplo para frente. Ele acabou dando um passo, pisando também para fora do tablado. Um duplo com dupla. Um pulinho para frente, o tronco um pouquinho baixo também na chegada. Uma reversão duplo carpado para frente. Acabou faltando um pouquinho a altura e acabou sofrendo a queda. Uma dupla para trás, cravada. Cumprindo o exercício obrigatório, com a parada na força. Para valer essa parada, ele tem que marcar 2 segundos. Uma dupla e meia bate mortal esticado, cravada. E um duplo twist. Também acabou faltando um pouquinho de altura e acabou sofrendo a queda. E terminou com uma tripla pirueta, dando um passinho para o lado. Ele teve falha em todas as chegadas, saiu também do solo, mas acabou sofrendo 2 falhas. E foram as 2 quedas por falta de um pouquinho mais de altura, para que ele conseguisse finalizar o exercício sem chegar faltando. Porque quando você não tem altura, você chega com o pé um pouquinho faltando, às vezes você não consegue dar o passo para salvar a acrobacia, para não sofrer a queda. Mas infelizmente ele não teve altura suficiente para conseguir salvar a acrobacia, para conseguir salvar e não sofrer a queda. Aí uma das quedas durante a apresentação do Benovic. Com certeza essas quedas vão tirar ele de uma briga pelo pódio. E aí a nota do Aurel Benovic. Mas dá para ver que é um atleta jovem, né? Um jovem croata ginasta começando aí as competições de alto nível e começa já numa disputa muito importante, né? Porque são etapas da Copa do Mundo que quando a gente vê no decorrer dos outros anos, não tem essa tensão toda. Agora no ano olímpico ela tem essa tensão porque ela vale também a vaga para a Olimpíada. Hanson Kim, da Coreia do Sul. A dupla pirueta bate duplo para frente. Um pequeno ajuste só no final da chegada. Pirueta bate dupla e meia com um pulinho pro lado. Uma tripla e meia. Uma rondada dupla pirueta cravada. O exercício de força, parada com o braço um pouquinho mais aberto para ser como se fosse um Cristo. Rondada dupla e meia bate mortal com um pequeno pulinho para frente. E a tripla pirueta também com um saltinho. Ele fez uma série muito difícil, com ligações difíceis.
Teve pequenas falhas na chegada, mas foram falhas pequenas, foram pulos pequenos, não chegou a comprometer tanto assim. Mas mesmo assim, cada pulinho desse é um 0,10, que faz diferença total para quando você está disputando uma medalha. O 0,10 no masculino faz muita diferença. Define medalha. Define medalha. Define um pódio de primeiro a 10º lugar no individual geral. Aí mais uma vez a apresentação do Han-Sol Kim, da Coreia do Sul. São dois sul-coreanos nesta final no solo. Viu até que ele cumprimentou logo na sequência ali o Sang-in Ryu, que ainda não se apresentou. Os dois sul-coreanos estão exatamente nesse último bloco. 14.333. No momento, o segundo colocado. E agora o Sang-in Ryu, também da Coreia do Sul. Sang-in Ryu, que foi ouro no solo na primeira etapa, no Cairo. Pirueta, pirueta tripla para frente. Pirueta e meia, dupla e meia cravada. Duplo com dupla, com um saltinho para frente, a chegada com o tronco um pouquinho embaixo também. Tripla pirueta com um saltinho para trás. Uma russa para cumprir a exigência do movimento de força. Agora respirando para ir para a próxima passada. Uma dupla e meia bate mortal esticado cravada. Uma tripla e meia com salto para frente. Uma série também muito, muito difícil. Tiveram passadas cravadas, tiveram algumas passadas que ele deu uns pulinhos. Mas é uma série muito forte, muito forte. A disputa tá boa. Abraço em equipe. Abraço em equipe. Aí a apresentação do Sang-in Ryu, da Coreia do Sul. Agora para aguardar a nota. Que teve a terceira melhor nota para esta final. Foi ouro no Cairo, na primeira etapa. Os dois ginastas da Coreia do Sul estão disputando uma vaga externa, né? Porque a gente está falando muito sobre a corrida da vaga olímpica e aqui a gente está explicando, porque tem atletas que estão competindo que os seus países já estão classificados. Então ele não entra nessa disputa externa. Às vezes é uma disputa interna para a corrida da vaga olímpica, porque o técnico precisa analisar se o atleta está com uma nota para poder, às vezes, ser uma referência para trocar alguém da equipe. E como a Coreia do Sul no masculino, no feminino, conquistou vaga em equipes, mas no masculino não. Harry Hepworth, a Grã-Bretanha. Duplo com dupla. Duplo com dupla esticado também, com um pequeno passo para trás. Dupla para frente, bate duplo, também com pulinho. Uma dupla e meia.
Ele fez uma subida à força também que cumpre a exigência obrigatória de ter um exercício de força. Pirueta duplo carpado para frente, com um pequeno pulinho. Duplo com duplo agrupado. Finalizando com uma tripla pirueta cravada. Vou fazer uma correção que eu me enganei, porque inclusive na tela aqui da onde a gente está vendo para poder comentar, cortou o exercício. Então ele fez um duplo com tripla pirueta na primeira passada. Na hora que passou a imagem da TV também cortou o exercício que ele fez. Agora no replay deu para ver melhor e mais nítido. Era um outro ângulo, né? Aquele ângulo com a imagem mais fechada e aí acabou tirando, né? No caso aí a própria geração, acabou tirando o ginasta inteiramente do vídeo. Não pode tirar, senão falta um pedaço da pirueta, né? E não dá para contar, né? Aí nem sendo ginasta a gente consegue contar. Mas foi uma excelente prova. Acredito que esse é um dos atletas britânicos que está na disputa interna da sua equipe e por isso ele veio participar dessa etapa da Copa do Mundo para ter uma comparação da nota dele, como está mundialmente, comparado ao melhor resultado da equipe que foi da competição mais difícil, que foi o Mundial do ano passado na Antuérpia. É o ginasta a ser batido, Sung-in Ryu, também o Artem Dolgopiat, são os dois primeiros. Dolgopiat com a maior nota, Sung-in Ryu 4.3. Mas ele vem com 14.900 para conquistar a medalha de ouro. O último ginasta, a maior nota. O último ginasta e a maior nota. Ouro para o Harry Hepworth da Grã-Bretanha. Aí o resultado final, 14.900, que disputa pelo ouro, hein? Artem Dolgopiat de Israel, 14.866. E o Sung-in Ryu da Coreia do Sul, 14.366. O resultado final no solo, a primeira final deste primeiro dia de finais da etapa de Cottbus da Alemanha. E foi merecido, porque a série dele realmente foi uma série muito difícil. Você vê na nota de dificuldade a diferença, né, da nota de dificuldade dele para os outros ginastas. Então, e fez uma boa série, fez chegadas, tiveram pequenos pulos,